O Laboratório de Farmacologia Cardiovascular e da Inflamação da Universidade Federal de Minas Gerais gostaria de apresentar efeito do uso de canabinoides no controle da resposta inflamatória associada à doença do enxerto contra o hospedeiro em camundongos. Este estudo foi realizado pela professora Marina Gomes Miranda e Castro Romero, do Departamento de Farmacologia do Instituto de Ciências Biológicas. A equipe foi composta por professores colaboradores, como a professora Vanessa Silva, do Departamento de Morfologia, professor Igor Duarte, do Departamento de Farmacologia, professor Tiago Romero, do Departamento de Farmacologia, e professor Mauro Teixeira, do Departamento de Bioquímica e Imunologia. Os alunos participantes deste projeto foram a aluna Bárbara Berg, cursando mestrado em Farmacologia, Jaqueline Soares, cursando Enfermagem, e Leia Mendes, cursando Enfermagem. Todos os colaboradores são pertencentes ao Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. O órgão de fomento deste trabalho foi a FAPEMIG, pela Demanda Universal 1 de 2014. E o objetivo deste trabalho foi estudar o efeito do uso de canabinoides e seus mecanismos de ação no controle da resposta inflamatória associada à doença do enxerto contra o hospedeiro induzido em camundongos. Então, antes de qualquer coisa, o que é DEC, também chamada de GVHD? A DEC é uma doença que vai acometer pacientes imunossuprimidos que receberão transplante de doadores saudáveis. Se o tecido transplantado fosse um órgão, o órgão atacaria o corpo, ou seja, seria um enxerto atacando o hospedeiro. Entretanto, na DEC o que acontece é que o tecido transplantado, no caso, a medula, por exemplo, passará a ser um novo sistema imunológico e atacará o corpo, gerando, portanto, uma inflamação sistêmica que vai acometer o paciente. Desta forma, o paciente vai desenvolver lesões nos principais órgãos-alvo, como o tecido linfóide, fígado e intestino. Dessa forma, nosso modelo experimental vai induzir a doença, fazendo transplante de medula e baço em camundongo. A partir de então, estes animais passaram a ser tratados com fármacos chamados de canabinoides. Ok, para tudo agora. Antes de qualquer coisa, o que exatamente são canabinoides? Bom, canabinoides são substâncias que podem ter sua origem endógena, ou seja, endógeno é tudo aquilo que é produzido pelo nosso corpo. E como exemplos nós temos o anandamida, que nós vamos chamar de aia, e o palmitoietolamida, que nós vamos chamar de PEA. Essas substâncias também podem ter origem natural, como é o caso daquelas derivadas da cannabis. Neste trabalho, nós estudamos o canabidiol, que nós vamos chamar de CBD. Essas substâncias também podem ter origem sintética, que é quando elas são produzidas em laboratório por pesquisadores, por exemplo. Entretanto, nós não vamos abordar esse tipo de fármaco neste trabalho. Bom, dessa forma, os canabinoides vão ter um papel anti-inflamatório, imunomodulatório, antioxidante e antiapoptótico. Sendo assim, veio a nossa primeira pergunta. Os canabinoides vão afetar a sobrevida dos camundongos? Quer dizer, aqueles camundongos tratados com canabidiol vão viver mais do que os não tratados? E o que nós descobrimos é que sim. Em relação ao canabidiol, nós tivemos uma sobrevida de quase 90%, enquanto que animais tratados com PEA viveram quase 80% a mais e com anandamida quase 60%. A partir disso, nós quisemos descobrir qual o mecanismo de ação por trás desse aumento de sobrevida. Em relação ao canabidiol, nós vimos que os mediadores inflamatórios estavam reduzidos nas populações tratadas, enquanto que, em relação às células de defesa, houve menor adesão das células inflamatórias. Entretanto, em relação ao infiltrado inflamatório, não houve alteração. Quer dizer, o infiltrado inflamatório não foi modificado, mas os outros mecanismos foram suficientes para conferir proteção aos órgãos, ou seja, houve redução das lesões nos órgãos-alvo da doença. E, em se tratando dos endocannabinoides, o que nós vimos é que os mediadores inflamatórios se mantiveram os mesmos, ou seja, não houve alteração, enquanto que o infiltrado inflamatório foi reduzido, ou seja, por mecanismos diferentes, houve redução na lesão dos órgãos-alvo, aumentando a sobrevida. Então, nossa próxima pergunta: os canabinoides vão afetar o efeito da DEC contra tumores? Afinal, uma das razões para que esse transplante seja feito é justamente para que o enxerto
combata as células tumorais, ou seja, combata o câncer. E o que nós vimos primeiro é um gráfico do crescimento do tumor, naturalmente, como ele cresceria no corpo do paciente, sem a DEC. Em seguida, é um gráfico demonstrando o crescimento do tumor junto com a DEC. E o que nós vemos é que a DEC, de fato, conseguiu reduzir o crescimento tumoral. Em seguida, o que nós vemos é um gráfico que demonstra o tratamento com o canabidiol. E o canabidiol, portanto, não interferiu nos efeitos da DEC contra o tumor. Desta forma, os canabinoides representam uma potencial terapia contra a DEC. E por fim, eu gostaria de agradecer a todos os laboratórios de farmacologia cardiovascular e da inflamação que contribuíram para a realização desse trabalho. E a você, muito obrigada pela sua atenção.